Olá, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de devocionais em Salmos. E hoje nós trataremos do Salmo 7. Quem ainda não viu os outros 6 salmos que antecedem ao Salmo 7, podem acessar o meu canal no YouTube, Pastor Cantoca, e lá você vai encontrar então o vídeo de cada um desses salmos, com as lições, com as mensagens de cada um deles, e também algumas curiosidades ou informações adicionais sobre esses salmos. Mas nós vamos hoje então ao Salmo 7, e eu farei então agora a leitura desse salmo. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi, homem benjamita. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos meus pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quando nós olhamos para o Salmo 7, ele se aplica naquelas situações em que nós estamos sendo caluniados, em que um cristão está sendo acusado de algo que ele não fez, ou então, ele tendo seus inimigos, pessoas acabam incentivando esses inimigos com notícias falsas para que esses inimigos fiquem com mais interesse em prejudicar ainda o cristão. Então é um salmo que é utilizado nessas circunstâncias, porque ele foi escrito nessa circunstância pelo rei Davi. Antes de ser rei, inclusive, nós acreditamos, porque foi no período em que ele era perseguido por Saul. Vamos às informações adicionais primeiro que nós temos nesse salmo. Então nós encontramos, já no versículo 1, a palavra Sigaion de Davi. E o que é esse Sigaion? Esse Sigaion não existe uma certeza do que exatamente essa palavra significa. Existem algumas hipóteses para o que ela significa. A primeira, ela poderia se referir a uma mudança de ritmo quando esse salmo era cantado. Então seria uma instrução musical para que, quando fosse cantado esse salmo, houvesse uma mudança de ritmo no meio dele. Outros dizem que poderia se referir, na verdade, à mudança de sentimento de Davi. Então, Davi tendo ali alteração no seu sentimento enquanto ele escreve aquele salmo. Existe uma mudança no sentimento do salmista. Outros acreditam que seria uma instrução para que aqueles que cantassem esse salmo cantassem com uma emoção muito forte, que fosse cantado esse salmo com muito sentimento, né? E havia então essa instrução nesse salmo, mas ninguém
sabe ao certo o que essa palavra significa. Ela significa essa alteração, mas não sabe se é alteração na música, alteração no sentimento do salmista. Isso daí fica em aberto. Né? Existem divergências entre os estudiosos e ninguém afirma exatamente o que seja. Mas tem uma informação mais precisa nesse versículo 1. Ali diz o seguinte: Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cushi, ou seja, sobre aquilo que Cushi falou. E quem era Cushi? Um homem benjamita. Acredita-se então, que com base nessa informação, que esse benjamita faria parte daquele grupo de benjamitas que acompanhavam Saul na época em que Saul tenta matar Davi. Ele quer matar Davi, ele persegue Davi, sabe que Davi será o rei, sabe que Deus já deixou Saul por erro de Saul, e Saul então começa a perseguir Davi. E ele é acompanhado de homens benjamitas, é isso que a Bíblia nos explica, nos ensina e nos informa. E quando nós olhamos e estudamos o texto lá, mais precisamente 1 Samuel, do capítulo 22 até o capítulo 26, a gente vai enxergar isso. A gente vê esses homens benjamitas que estão em volta de Saul, informando Saul sobre onde Davi estava, sobre o que Davi fazia, para que Saul pudesse encontrá-lo e matá-lo. Então, Cushi seria um desses homens. E mais precisamente no capítulo 26 de 1 Samuel, do versículo 17 a 25, nós temos um diálogo entre Davi e Saul, em que Davi nos parece que está falando exatamente de circunstâncias semelhantes a esse salmo, contexto semelhante a esse salmo. Davi abordando Saul e dizendo da sua inocência diante de Saul. Inclusive ele havia poupado a vida de Saul naquele momento. Ele poderia ter matado Saul nas circunstâncias em que eles estão conversando, logo após esse momento em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, e Davi não o fez. Então Davi retribui o mal de Saul, Saul perseguindo Davi para matá-lo. Davi tem a oportunidade de matá-lo e não o mata, deixa ele com vida. Então seria esse o contexto do Salmo 7. O Salmo 7, entendendo esse contexto, nós então dividimos, eu divido esse Salmo 7 em quatro partes, e nessas 4 partes nós podemos ver como Davi agiu diante dessa calúnia e tirarmos lição para que nós também, se você estiver agora sofrendo acusações falsas, sofrendo calúnia por parte de alguém, você pode tirar essas lições e aplicar na sua vida, para que você haja da forma como Davi agiu, que é a forma correta. A primeira coisa a se fazer, o primeiro ponto, está no versículo 1 e no versículo 2. Davi recorre a quem? A homens? Recorre a armas? Recorre a provas? Recorre... Não. Primeira coisa que Davi faz é recorrer a Deus. Ele recorre ao Senhor. Então a gente vê o versículo 1. O Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. É no Senhor que eu confio. Eu não confio em homens. Eu não confio nem em mim mesmo. Eu confio no Senhor. Estou sendo caluniado, mas eu confio no Senhor. Então manter a confiança em Deus. Davi mantém essa confiança em Deus. E Davi também reconhece a sua própria fragilidade. Por isso que ele recorre a Deus. Veja o versículo 2. Para que ele quem? O seu inimigo, não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Davi havia sido pastor de ovelhas. Nós temos informações de que ele enfrentou feras protegendo essas ovelhas. E ele sabia muito bem como essas feras atacavam as ovelhas e destroçavam essas ovelhas. E como elas estavam completamente indefesas diante dessas feras, se não houvesse o pastor para defendê-las. E ele então certamente agora vem à sua mente a imagem dele como ovelha diante de feras selvagens, e ele depende de quem? De seu pastor para defendê-lo. Deus. Senhor, recorro ao Senhor, eu dependo do Senhor, no Senhor eu confio, e se o Senhor não agir, eu serei como uma ovelha sendo destroçada pelos meus inimigos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
Davi faz uma autoavaliação, e sempre que somos caluniados, nós precisamos fazer essa autoavaliação, porque por vezes talvez nós estejamos errados. Então, versículo 3 ao versículo 5. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, diz o versículo 5, então que persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos meus pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Então, se eu fiz isso, que o Senhor me destrua. Ou que o Senhor permita, então, que o meu inimigo me destrua. Né? Então, eu mereço o castigo se eu agir errado. Mas ele diz no final do versículo 4, na segunda parte do versículo 4, que ele sabe que ele não agiu de forma incorreta. Ele diz o quê? Antes eu livrei o que me oprimia. Sem causa. Então, quem está me oprimindo sem causa, eu livrei, eu não agi com ele da mesma forma que ele agia comigo. E por isso que a gente vê então que se encaixa exatamente na situação de Saul. Saul perseguia Davi para ser morto, para matar Davi. Ele chega numa circunstância em que Deus permite que a vida de Saul esteja na mão de Davi, e Davi não o mata, não retribui da mesma forma que Saul queria atingi-lo. Davi, pelo contrário, o livra, age de forma boa para com Saul, de forma respeitosa, dependendo de Deus. Então veja que Davi faz uma autoavaliação de si próprio. Então, ou de si, né? Ele faz essa autoavaliação. Ele sabe sim que é pecador, ele está suscetível a erro, e ele pede que Deus então também avalie a sua situação. Ele está seguro das ações que ele fez e que essas ações foram em obediência sincera a Deus. Ele continuou honrando o rei Saul e não atacou a vida do rei Saul. Mas ele está disposto também a sofrer as consequências dos seus pecados, se verdadeiramente ele pecou. Mas ele tem certeza nessa autoavaliação de que ele não errou. De qualquer forma, ele põe diante de Deus. Então, o primeiro ponto, se você está sendo caluniado, é recorrer a Deus e não a outros. Segundo, é se autoavaliar. O terceiro ponto é confiar no julgamento de Deus. Não nas suas ações, mas Deus é justo e não deixa passar as maldades do coração humano. Então, a gente encontra isso no versículo 6, e isso se estende até o versículo 16. Portanto, eu vou lendo e fazendo algumas observações, e não vou ler todo o texto agora, toda essa parte, todo esse trecho inteiro. Eu vou lendo aos pedacinhos. Tá? Primeiro pedacinho é o versículo 6. Né? Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. O que ele deixa claro no versículo 6 é que ele sabe que Deus odeia o pecado. Então, quando nós sabemos, temos a convicção que Deus odeia o pecado, muito facilmente nós confiamos no julgamento de Deus, porque Deus vai agir. Né? E é isso que Davi está falando. Versículo 7. Ele sabe que Deus não julgará apenas alguns casos, mas ele julgará todas as nações. E o versículo 7 diz isso. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois... E aí, na minha Bíblia, parece um pouco difícil de se compreender, talvez na sua esteja mais fácil, volta-te para as alturas. Ou seja, os povos se rodeiam diante de Deus, diante do julgamento, e Deus então sobe diante dessas nações para julgá-las. Diz o versículo 8, o Senhor julgará os povos. Se julgará os povos, então julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, porque eu acho que eu estou correto. E conforme a integridade que é em mim. Eu estou sendo sincero na minha ação. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Eu não estou sendo falso com relação a isso. Então, Davi sabe que Deus odeia o pecado, Davi sabe que Deus julgará as nações, Davi sabe e está confiante de que ele está certo. Até porque se ele, na sua autoavaliação, descobrisse que está errado, a sua atitude não seria pedir julgamento de Deus, mas o que? Se arrepender diante de Deus e pedir misericórdia. Não é isso que Davi está fazendo nesse salmo. Ele sabe que está correto. E ele pede então que Deus julgue. Ele não quer vingar. Ele não quer julgar. Ele quer que Deus faça isso por ele, porque Deus é justo. Versículo 9 ao versículo 11. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus,
provas os corações e os rins, o interior, as intenções. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração, porque Deus conhece o coração. Nós não conhecemos, não temos essa capacidade. Nem o nosso, às vezes. 11. Deus é justo, um Deus que se ira todos os dias. Por quê? Porque todos os dias ele vê os pecados dos homens, dos seres humanos. Então, todos os dias Deus acaba se irando. Por quê? Com relação aos pecados. E ele, então, está pronto para agir. Então, veja que Davi sabe que Deus julga corretamente, porque ele não julga apenas o exterior, mas ele conhece os rins, ele conhece o coração, a intenção, o interior de cada um dos seres humanos. Ele sabe também que Deus está pronto para atacar o injusto, o ímpio, se ele não se converter do seu mau caminho. Ele sabe que os perversos muitas vezes caem na sua própria armadilha. Deus permite que isso ocorra. E é isso que ele expressa agora, versículo 12, versículo 13. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, pronto. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores, contra os homens maus. Então eu estou confiante no julgamento de Deus, porque Deus é justo, não admite o pecado e ele age. Ou ele age atacando diretamente os maus, ou então permitindo que eles próprios caiam nas suas ciladas. Então veja o versículo 13. Versículo 14. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Quem? Os perseguidores, o inimigo. Ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço, e esse poço ele cavou e fez fundo. Só que o que aconteceu com ele? Ele caiu na própria cova que fez. Então veja que Deus acaba agindo de duas formas. Uma está descrita do 12 ao 13, ele ataca diretamente aquele que é mau, o perverso. Ou versículo 14 a 16, ele permite, ele não livra aquele que é ruim, que é mau, de cair nas suas próprias ciladas. Então eles armam as suas ciladas e eles acabam caindo na própria cilada deles. Nós encontramos situações semelhantes a essa na Bíblia, né? E vou até projetar algumas delas aqui do lado, depois você dá uma olhada com calma. O quarto e último ponto é o versículo 17. Né? Então aquele que no começo do Salmo recorre a Deus porque está sendo caluniado, depois ele confia na justiça de Deus, depois de ter feito uma autoavaliação, quando ele chega ao final, plenamente confiante, é o que acontece com Davi, versículo 17, ele diz o seguinte: quer saber, diante dessa situação toda, de calúnia, de perseguição, de pessoas más querendo arrumar armadilha para mim, o que eu vou fazer? Descansando no Senhor, versículo 17, eu louvarei ao Senhor, segundo a justiça dele, a sua justiça. E mais, eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Irmão, se você está sendo caluniado, siga esses passos que Davi seguiu e descreveu no Salmo 7 para nós. Ore a Deus, né? Faça das palavras de Davi as suas palavras, faça das ações de Davi as suas ações, e ao final, a sua preocupação com a calúnia certamente se dissipará. Ela sumirá. E no lugar dela, no lugar dessa preocupação, seu coração estará cheio de louvor e adoração a Deus, reconhecendo a sua justiça. Espero que você tenha aproveitado bem esse Salmo 7, que ele possa fazer diferença na tua vida, edificar você, trazer você um pouco mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.